Olá pessoal, um internauta pediu uma fórmula para o cálculo do lado do pentágono regular inscrito na circunferência em relação ao raio. Então, veja bem, polígono regular inscrito com n lados, um número n de lados. Nós vamos ver aqui então a demonstração de uma fórmula geral, não é só para o pentágono, da relação entre o lado L e o raio R, qualquer polígono regular inscrito. Uma fórmula que relacione o lado e o raio de qualquer polígono regular inscrito. Tá bom? Então veja lá. Vou começar te explicando aqui nesse desenho. A circunferência toda, o ângulo central, 360 graus. Se eu divido por n, que é o número de lados, se eu divido por n, eu vou ter a medida desse ângulo aqui. Então, por exemplo, 360 graus, vamos dizer que seja um quadrado, dividido por 4, que é o número de lados, dá o quê? 90 graus. Quer dizer que esse ângulo aqui no quadrado inscrito vai ser 90 graus. Esse aqui vai ser quanto? A metade. Então, veja lá. Para eu achar esse ângulo central, eu divido 360 por n, que é o número de lados. Esse ângulo todo, beleza? A metade dele é 180 sobre n, não é claro? Observa que aqui é um raio e aqui é um raio. Quer dizer que esse triângulo aqui é isósceles. O polígono regular inscrito está aí, tá vendo? Não importa quantos lados ele tem. Esse triângulo é isósceles. Ele sendo isósceles, esse apótema é ao mesmo tempo a altura e mediana, quer dizer que aqui é ponto médio. Então, se o lado mede L, a medida do lado é L, aqui é L sobre 2. E aqui é o raio. Observa que esse triângulo aqui, ó, o triângulo POH, ele é retângulo. Então, eu posso usar seno aqui, ó, seno desse ângulo, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá dando uns trovões aqui, o cachorrinho tá nervoso. Entendeu? É isso que eu vou fazer na folha seguinte. Então, no triângulo POH, R é a hipotenusa e L sobre 2 é o cateto oposto ao ângulo de 180 sobre N. Entendeu o que o ângulo é 180 sobre N, né? 360 dividido por N é esse ângulo todo, mas aqui é a metade. Então, o seno de 180 sobre... Ah lá, foi isso que eu falei. O ângulo POQ é 360 sobre N. Cadê o ângulo POQ? Esse todo aqui, ó. Esse ângulo todo que eu mostrei, ele é 360 sobre N. O ângulo POH é metade, 180 sobre N. O triângulo POH é retângulo. Então, olha aqui, ó. Seno de 180 sobre N é igual a quê? L sobre 2, que é o cateto oposto, dividido por R. Está aqui, ó. Seno de 180 sobre N, L sobre 2 sobre R. Agora, o que é L sobre 2 sobre R? É L sobre 2R, não é? Porque dividindo é multiplicar pelo inverso. L sobre 2R é o quê? Seno de 180 sobre N. Multiplica aí, então, agora. Isola o L. O L vai ser o quê? 2R vezes esse seno aqui. Quer dizer que o lado é 2R vezes o seno de 180 sobre N. Essa é a fórmula geral. Então, por exemplo, se o número de lados é 3, eu vou dar exemplos, vamos fazer aí exemplos? Então está aqui a relação entre o lado do polígono regular inscrito e o raio da circunferência onde ele está inscrito, que é a circunferência circunscrita, né? 2 vezes o raio vezes o seno de 180 graus dividido por N. N é o quê? Número de lados. Veja aí alguns exemplos. N igual a 3, ou seja, polígono regular de 3 lados é o triângulo equilátero. Então vai ficar L igual a 2R vezes seno de 180 dividido por 3. Ó, N é o número de lados. 180 por 3, 60. Quer dizer que o lado vai ser o dobro do raio vezes o 160. Quanto que é o 160? Raiz de 3 sobre 2. 2R vezes raiz de 3 sobre 2. Cancela 2. Quer dizer que o lado do triângulo equilátero inscrito, a medida do lado do triângulo equilátero inscrito, é R vezes raiz de 3. É o raio vezes raiz de 3. Viu que fórmula bacana? N igual a 4, quadrado. O quadrado, 4 lados,
Então, substituindo naquela forma, L é igual a 2R vezes seno de 180 dividido por 4, o número de lado, 180 por 4, 45. Quanto que é o 145? Raiz de 2 sobre 2 vezes 2R, corta R, R raiz de 2. Quer dizer que o lado do quadrado inscrito na circunferência é o raio vezes raiz de 2. N igual a 5, pentágono, que é o que o internauta pediu. Então, o lado vai ser 2R vezes 180 sobre 5. N, número de lados. 180 por 5 dá 36. 2R vezes 136. Está aqui a fórmula. Para calcular o quê? Para calcular o lado. Então, vai ser o quê? Eu posso passar esse 2 para frente, claro. Então, vai ser o quê? R vezes 2 vezes 136. 2 vezes 136 dá 1,1756 com 4 casas. Certo? Então, o lado do pentágono regular inscrito na circunferência é 1,1756 vezes o raio. Vamos ver agora o hexágono. Eu fiz o hexágono também. Você está lembrado que o hexágono regular inscrito na circunferência, o lado dele é igual ao raio? Olha por quê. L é igual a 2R vezes 180 sobre 6. 180 sobre 6 é 30. Quanto que é 130? É meio. Quanto que é 2 vezes meio? 1R. Quer dizer que o lado do hexágono regular inscrito na circunferência, a medida do lado é igual à medida do raio. E assim sucessivamente. Você pode calcular para o polígono regular de 7 lados, de 8 lados, 9, 10, etc. Certo? Não é bacana? Agora veja aqui. Eu fiz o desenho aqui, do caso do quadrado, só para você ver, né? Para ficar bem real. Então, 360, eu vou dividir por 4, porque são 4 lados iguais, 360 dividido por 4 dá quanto? 90. Esse ângulo todo aqui é 90 graus, realmente é, ó. A metade dele é 45. Então, aqui fica como é que é a fórmula? 145 é o quê? Raiz de 2 sobre 2, certo? Ó, o 145 é L sobre 2 sobre R. L sobre 2 é raiz de 2 sobre 2. O L cancela, etc. Né? O 2 é raiz de 2. Eu fiz aí um desenho do quadrado para você ver exatamente do que nós estamos falando. Um quadrado, que é um polígono regular de 4 lados, né? Inscrito à circunferência. Quer dizer que a medida do lado do quadrado, a medida do lado, é o raio vezes raiz quadrada de 2. Tá certo? A fórmula então está aí, ó. Ela está deduzida aí bem fácil naquele primeiro desenho que eu fiz, olha aí. Bem fácil, tá? Volta a fita, vê direitinho aí onde é que está o ângulo POQ, o triângulo POH, etc. Muito fácil, né? Começou a chover forte, não sei se estão ouvindo. Graças a Deus a chuva chegou. Pessoal, é isso aí. Bons estudos, um grande abraço, tchau, tchau.